Mas, antes disso, precisamos tirar o poder do inimigo através da verdade. Esta semana os homens estiveram aqui, e o Senhor levantou um grande exército de homens para que estivessem orando e clamando, e assumindo um posicionamento diante das lutas, das adversidades, e muitos buscando fortalecimento espiritual. Assim como estes homens que estiveram aqui durante esta semana, e na sexta-feira muitas mulheres também, vivemos dias bastante trabalhosos, desafiadores, de grandes afrontas e também de grandes mudanças, onde o verdadeiro inimigo, ele tem investido armas poderosas e pesadas para roubar, para matar e para destruir. Então, se nós sabemos que existe um inimigo e que armas estão sendo preparadas e usadas contra nós, precisamos nos preparar para enfrentá-lo com o conhecimento. E o conhecimento continua sendo um forte aliado para mim e para você. Todo inimigo, ele sempre vai tentar tirar de nós algo que seja muito precioso e muito importante. Ele sempre tentará conquistar aquilo que você já ganhou por herança ou por direito. Nunca um ladrão vai tentar roubar aquilo que é desprezível. Para isto, o inimigo sempre usará armas, todas as armas que ele possui. E como o inimigo pode tentar nos roubar? Como o Satanás pode tentar fazer isso ou conseguir isto? Primeiro, uma das estratégias dele é a falta de amor. Falta de amor que está esfriando. A palavra de Deus diz que no final dos dias o amor de muitos esfriaria. O amor a Deus, o amor às pessoas, aquelas próximas de nós. Também uma das estratégias dele é a falta de comunhão com o Espírito Santo. E como é que ele faz isso? Te ocupando demais, te roubando tempo, te deixando distraído o tempo todo, sem que você tenha um tempo para se dedicar a ter a comunhão com o Espírito Santo, a ter um tempo a sós com Deus, a leitura da palavra, o teu tempo de oração. Mas uma das armas também bastante poderosas de Satanás é a falta de conhecimento, é a ignorância. Porque enquanto ele tira o teu interesse de aprender a palavra de Deus, facilmente ele te abate. Então a falta de amor, o esfriamento na comunhão com o Espírito Santo e a falta de conhecimento ou a ignorância são armas que muitas vezes o adversário usa para tentar te afastar daquilo que Deus tem para você. E hoje nós estaremos te trazendo um conhecimento ou um ensinamento muito importante para a tua vida, para que adquirindo este conhecimento, você tenha mais chances de lutar e de vencer. Se você não conhecer a Bíblia, meu irmão, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não conhecer os ensinamentos da palavra, nas áreas que você tem de alguma forma sofrido ou perdido, você não terá como guerrear. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então existem áreas das nossas vidas que precisam ser libertas, e outras precisam crescer e amadurecer, e nada melhor do que isso, do que conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, aprender a usar as armas espirituais para combater na área em que o inimigo tem prevalecido. Entenda, não se trata de conhecer a Bíblia, porque muitos conhecem a Bíblia, muitos conhecem todos os livros da Bíblia, muitos conhecem teologicamente a palavra de Deus, mas é mais do que conhecer a teologia, é entender, é conhecer a revelação da palavra, é saber como que eu pego este conhecimento e aplico na minha vida, como é que eu uso este conhecimento para as minhas decisões e escolhas diárias, e como é que ocorre isto, como que ocorre a revelação da palavra de Deus. É quando aquilo que eu ouço, eu aplico na minha vida. É quando aquilo que eu aprendo, transforma a minha forma de pensar e de agir. Eu e Deus trabalhando juntos. Isto é revelação da palavra. Normalmente isso acontece, na maioria das vezes, com muitas pessoas, quando elas estão vivendo momentos difíceis. Quando estão vivendo processos de dor e de sofrimento. Porque se tornam mais sensíveis, se tornam mais persistentes e mais submissas à palavra de Deus. Mas nós não devemos querer crescer apenas nos momentos difíceis.
Nós não devemos querer apenas que Deus nos revele a sua grandeza, o seu poder e a sua soberania, quando mais precisamos dele. Ao contrário disso. Ainda que estejamos vivendo um período de trégua em alguma área ou em todas as áreas das nossas vidas, neste período também de trégua, temos que entender que precisamos aprender mais, precisamos adquirir mais conhecimento, para que nos momentos de lutas e adversidades, através do conhecimento, possamos usar as armas espirituais. Precisamos buscar conhecimento para quê? Para saber quem Deus é, para saber as promessas que Ele tem, para saber aquilo que Ele tem dado como garantia para nós. Precisamos saber quem Deus é, para que através das armas possamos lutar e vencer, e não desistir. Todos nós temos um inimigo, que todo o tempo tenta nos distrair. E quando ele te distrai, quando ele te torna indiferente, ele tira você do foco, ele te deixa esgotado, e te faz decidir e acreditar que nada pode ser mudado. Nada muda se nada muda. Nada acontece se você não muda. Nada se transforma se você não muda. E se precisamos mudar em alguma coisa das nossas vidas, se existem áreas das nossas vidas que estão sendo afligidas e precisamos de mudança, por que é então que resistimos a elas? Porque nos acostumamos com aquilo que é ruim. Sabe por quê? Porque organicamente, na tua fisiologia, você foi criado para economizar energia. E todas as vezes que o teu cérebro ali começa a querer entender de mudança, ou quando você decide tomar uma mudança, ou adotar uma transformação e uma mudança, o teu cérebro vai criar novas conexões, novos caminhos. E isto faz com que ele fique cansado, esgotado. Faz com que ele comece a ter gasto de energia. E o teu cérebro, que é um sabotador, a tua mente que tenta te sabotar, te faz acreditar que a melhor forma de mudança é não mudar nada. Porque assim você economiza energia. Se eu perguntasse agora, quantos aqui gostam de mudanças? Vamos fazer esta pergunta? Quantos aqui gostam de mudanças? Levante a sua mão. Meu Deus. Os jovens gostam de mudança, não é? Por que é que não gostamos de mudança? Porque a palavra mudança, a primeira sensação que nós temos é de cansaço, trabalho, desgaste, gasto de energia. Como se aquilo que estivesse ruim não trouxesse sobre nós o mesmo resultado. Hoje então o Senhor quer nos trazer o conhecimento para que através dele, você entenda que mudanças são necessárias. Porque se você não muda, nada muda. Por isso precisamos pensar em mudança, o que para muitos pode até dar preguiça. Porque muitos desistem de mudanças. Primeiro, porque acreditam que toda mudança que precisam promover, ela não vai produzir o resultado que eles esperam. Muitos já desacreditam que a mudança vai trazer resultados e preferem ficar na mesmice. Outros acreditam que quem deve mudar é o outro, não é a pessoa. E outros acreditam que a mudança, ela não é necessária, porque aquela situação vai se resolver sozinha, ou uma ajuda divina resolve tudo. Qual é a tua resposta? Mudança não é possível? Quem tem que mudar é o outro? Espera que a situação se resolva? Ou uma intervenção divina sozinha pode provocar a mudança que você espera? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, certos que a Tua presença está aqui nesta noite, e que a Tua palavra, Senhor, será liberada conforme aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, através do Teu Espírito, que o Senhor possa ministrar sobre cada vida que está aqui. Que barreiras na mente, que barreiras no intelecto, que barreiras nas emoções e na alma possam cair por terra.
E que tua palavra possa encontrar, Senhor, em cada ouvinte desta palavra. Em cada vida que está aqui, aonde esta palavra chegar, que a tua palavra possa encontrar território fértil. Ouvidos, Senhor, que sejam curados, Senhor, nesta noite. Audições espirituais que sejam abertas. Porque nós declaramos nesta noite, Senhor, que a tua palavra vai produzir frutos. Frutos de mudança, milagre e transformação nestas vidas. Por isso que todo impedimento caia por terra. E que toda mente seja levada cativa à tua palavra. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitos acreditam que mudanças não sejam possíveis. Outros acreditam que quem deve mudar é o outro, ou devido a uma ação divina, então elas ficam me esperando. Quando eu olho para esses comportamentos que levam uma pessoa a não querer mudança, eu só chego a um resultado comum, que é o medo. Medo de fracasso, medo de não ser aceito e medo de decepcionar a Deus. Uma pessoa que tem medo do fracasso, ela nem tenta mudança. Uma pessoa que tem medo de não ser aceita, ela sempre deixa que a vida dela seja coordenada ou liderada por outra pessoa. Uma pessoa que tem medo de decepcionar a Deus, fica sempre esperando em Deus que Ele faça tudo, porque não se sente merecedora ou capaz de mudar alguma coisa. E eu quero te dizer que nenhuma dessas desculpas que nós venhamos a dar justifica a nossa decisão de não mudar. Quando nós lemos Josué 1:9, Deus disse assim para Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus havia feito uma promessa a Moisés e ao seu povo, e agora estava chamando Josué para que assumisse uma nova posição. Ele não podia mais ficar como estava. Ele estava sendo desafiado a mudar. A morte de Moisés, a obstinação do povo, a dureza do coração daquelas pessoas, não poderiam impedir Josué de se esforçar e ter bom ânimo. Eu fico imaginando Josué naquela situação. Havia saído do Egito, sendo liberado por Moisés, um homem experiente, um homem que falava com Deus, um homem que Deus se revelava a ele, um homem sábio, e muitas vezes também errou, mas agora Moisés morre, e Deus chega e diz: Josué, agora é a sua vez, e você vai ter que mudar. Você não tem mais Moisés para ir na tua frente, você não tem mais como atribuir o problema ao povo. Agora, Josué, você vai ter que assumir uma posição. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar a tua maneira de falar, o teu jeito de agir. Porque Moisés, uma coisa era você ser liderado, agora você vai assumir a liderança. Uma coisa era você ser soldado, agora você vai assumir o comando. Josué vai sair dessa situação, mas eu te digo, você tem que se esforçar e você precisa ter um bom ânimo. Quem numa situação como esta teria ânimo e força? Ele havia acabado de perder o seu líder, ele estava em luto, o povo estava perdido, com Moisés ali, eles questionavam, dizendo que o Egito era melhor do que aquela situação. Não era uma situação favorável, não era uma situação confortável para Josué, porque se Moisés não conseguiu chegar até lá, agora quem diz que ele conseguiria? Entendam uma coisa, nunca tem a ver com a tua situação, nunca tem a ver com você, nunca tem a ver com as circunstâncias serem favoráveis àquilo que você está vivendo, para que você se transforme, para que você mude. Ao contrário disso, o Senhor estava praticamente dizendo para Josué: não olha para a situação, se esforce e tenha um bom ânimo. Nós devemos aprender a não olhar para a situação, não olhar para a dificuldade, não olhar para a limitação, não olhar para o diagnóstico, não olhar para a sentença, não olhar para aquilo que falam, para aquilo que você vê, porque se olharmos, ficaremos paralisados pelo medo, e o medo nos impedirá de tentar algo novo nas nossas vidas. Uma das estratégias mais antigas do inimigo é fazer você olhar para a situação que você está vivendo, olhar para o seu passado, do lugar que você veio, aonde você caiu, aonde você fracassou.
Todas as vezes que você olhar para o fracasso em uma área da tua vida que você precisa mudar, você não terá forças e não terá ânimo. Porque o teu cérebro vai dizer, você já fracassou, é melhor parar por aqui. Não tente de novo, porque não vai dar certo. Quantos aqui já passamos por situações como esta? Quantos aqui já tiramos notas baixas numa avaliação? E quando fomos submetidos de novo àquela prova, uma recuperação, a primeira sensação que temos é que vamos fracassar de novo. Mas nós estudamos mais, nos dedicamos mais, buscamos mais conhecimento, buscamos ajuda dos nossos colegas, e ali naquela prova de recuperação, somos promovidos e conseguimos um resultado que nós não conhecíamos antes. Você precisa acreditar que na área que você experimentou o fracasso, através da palavra do Senhor, você tem que experimentar o sucesso, você tem que experimentar uma vitória. Nós não fomos gerados para o fracasso, nós não fomos gerados para a perda, nós não fomos gerados para viver com aquela sensação de que não podemos fazer. Quem disse que não podemos? Quem disse que somos derrotados? Aonde está escrito na tua Bíblia que você nasceu para perder e ser um derrotado? Na minha palavra, na palavra de Deus que eu leio na minha casa, na Bíblia que eu medito, diz que até mesmo a aparente derrota, o Senhor transforma em vitória. Porque isso produz em mim perseverança, e a perseverança faz com que a minha fé mude de nível. Mas precisamos deixar de olhar para a situação. Quando o inimigo te faz focar para aquilo que você está vivendo, quando o inimigo te faz ficar obstinado pela situação que você está vivendo, ele te paralisa. É como um leão, quando ele ataca uma presa. Quando ele vai e ataca um animal até maior do que ele. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Quando o inimigo te paralisa, facilmente você é abatido. Facilmente você é devorado. Facilmente ele consegue o que ele quer. Aonde você tem se prostrado? Aonde você tem se sentido fracassado? Aonde você tem se sentido derrotada? Aonde você tem se sentido nocauteada ou nocauteado? Em qual área da tua vida? Se você acreditar nisto, se você acreditar nesta mentira, se você acreditar nesta cilada, você não encontrará forças para se esforçar e ter bom ânimo. Porque nessa batalha, da qual nós estamos falando e meditando nesta noite, sempre o inimigo vai tentar atingir a sua mente com mentiras, pois é onde você toma as decisões. Na batalha espiritual, quando Satanás dominar os teus pensamentos, a tua mente, o teu corpo ficará sob o comando dele, e ele conquistará os territórios que ele quiser. Veja o que Provérbios 4:23 diz. Vamos ler juntos, Provérbios 4:23. Tenha Tome cuidado com aquilo que você pensa. Tome cuidado com aquilo que você alimenta. Porque aquilo que você alimenta vai ganhar força sobre você. E quando você tiver que tomar uma decisão, se a tua mente estiver pautada em mentiras, se a tua mente estiver pautada no medo e na insegurança, você não terá forças para lutar, para guerrear e para vencer. Então você será como aquela pessoa que nem chegou no ringue, mas já foi destruída e derrotada. Porque se sentiu ameaçada, porque se sentiu acovardada, porque se sentiu fragilizada e olhou para o inimigo como se ele fosse maior do que você. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que existe sim um mundo espiritual. E este mundo espiritual, ele é real. E nós não podemos desprezá-lo. Não podemos ignorar a ação do mundo espiritual sobre as nossas vidas. Isto é verdade.
E aqui eu vejo que muitas pessoas brincam com o mundo espiritual, desprezam a ação do mundo espiritual, como se ele não existisse. E eu quero dizer para você, o mundo espiritual, ele é real, tanto quanto o mundo natural. Existem guerras sendo travadas lá, para que você não ouça esta palavra, para que você não acredite nesta palavra. Existem guerras sendo travadas agora, para que você se distraia e não preste atenção nesta palavra. Então quem é que decide ouvir e crer? Não é o Espírito Santo, não é Deus, não é Jesus, não é teu pastor, não é a tua pastora. Quem decide ouvir a palavra e permitir que ela gere fé, a ponto de acreditar, sou eu e é você. Você precisa crer nesta palavra. Você precisa acreditar que não deve olhar para a situação, deve entender que existe sim um mundo espiritual e ele é real. Mas você também deve considerar que existem promessas de Deus, assim como foi com Josué, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua descendência, sobre o teu ministério. Existem promessas de Deus. E se existem promessas, por que elas não acontecem? Porque existem territórios que nós não conseguimos conquistar, porque existem lugares que nós não conseguimos colocar os nossos pés, porque existem bênçãos que parecem que estão próximas de nós, mas quando chegamos elas vão e fogem. Por que existe isso? Porque muitas vezes desprezamos o mundo espiritual. E desprezando o mundo espiritual, não usamos armas espirituais para lutar neste mundo espiritual. A palavra de Deus em Colossenses 2, do 6 ao 7, diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Aqui ele está falando com crentes, aqui ele está falando com cristãos, aqui ele está falando com pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, e ele está dizendo, portanto, vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, andem com Ele, consultem Ele antes de tomarem as decisões, que a vontade dEle e a de vocês seja uma única vontade, já que tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo, já que tomaram esta decisão, então façam a coisa certa, vivam como Ele viveria se estivesse no lugar de vocês. Essa é a nossa luta diária, essa é a nossa grande batalha todos os dias. Viver como Jesus viveria se estivesse no nosso lugar, falar como Ele falaria se estivesse no nosso lugar, lutar como Ele lutaria se estivesse no nosso lugar. Então o apóstolo Paulo diz, já que vocês tomaram esta decisão, também estejam enraizados nele, que os frutos que você der, que aquilo que você fizer, demonstre qual é a raiz que você tem, aonde estão as tuas raízes, os teus frutos vão dizer qual é a qualidade da tua raiz. Onde está a tua raiz? Se a tua raiz estiver no medo, você é uma pessoa fraca. Se a raiz estiver em você, você vai ser fraco. Se a raiz estiver na tua história, no teu passado, você não vai aguentar. Mas se as tuas raízes estiverem firmadas na palavra de Deus, estas raízes se aprofundarão, elas contornarão os obstáculos, elas encontrarão ribeiros de água, e como diz o Salmos capítulo 1, no tempo certo darão os seus frutos. Nós precisamos estar enraizados em Cristo. Nós precisamos buscar nutrientes na palavra, nós precisamos contornar os obstáculos, e nós precisamos buscar em Cristo o sol da justiça. Não podemos aceitar mais a derrota de um filho de Deus como sendo um decreto. Não fomos gerados para derrota, não fomos gerados para destruição, não fomos gerados para perder. Porque o apóstolo Paulo dizia que até mesmo aquilo que ele perdia, ele considerava como ganho. Estejam enraizados no Senhor, estejam enraizados na palavra do Senhor.
que o teu caráter, que a tua forma de agir, de falar, o teu comportamento, tudo que você fizer, expresse o fruto da raiz que você carrega. Construa a sua vida nele. Construa a sua vida sobre ele. Que o Senhor seja o teu alicerce. Que a palavra de Deus seja o teu fundamento. Que a palavra de Deus seja aquela que te sustenta. Que a palavra de Deus não seja apenas uma parede, um encontro de domingo. Não seja apenas uma parte da tua vida. Mas que a palavra de Deus seja o teu alicerce. Ninguém precisa ver. Mas você sabe que quando o vento vier, quando a tempestade vier, quando a enxurrada vier, nada vai abalar a tua casa, nada abalará a tua vida, porque você tem alicerce. 2 casas, uma construída na rocha e uma construída na areia. As 2 passam pelas mesmas situações e circunstâncias, mas diz a palavra de Deus no livro de Mateus, que aquela que é construída sobre areia, quando o vento vem, a enxurrada vem, a chuva vem, ela é derrubada, porque ela não tem o que a sustente, ela não tem alicerce. Mas aquela que é construída sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a enxurrada, mas ela não é destruída. Você não pode aceitar a destruição da tua família. Você não pode aceitar a destruição da tua saúde. Você não pode aceitar a destruição da tua alegria, da tua paz. Você não pode aceitar, porque se você aceita, então você precisa olhar bem para o teu alicerce. Se o teu alicerce não está fraco, construa a sua vida sobre ele. Todos os teus planos sobre a palavra. Todas as suas decisões sobre a palavra. Consulte a palavra antes de você tomar qualquer decisão. E se a palavra te disser para fazer, então faça. Porque aquele que diz, se responsabiliza. Ainda que venham lutas, ainda que venham adversidades, nós não seremos abalados quando a nossa vida está alicerçada sobre Cristo. Se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Quando eu leio esse versículo, e ele diz que a fé precisa se tornar mais forte, então eu entendo que a fé não é algo estático, não é algo morto, a fé é algo vivo. E se ela pode se tornar mais forte, ela também pode se tornar mais fraca, ou então ela pode se tornar igual. Nós precisamos entender que a nossa fé tem que ser algo crescente. Que a nossa fé tem que ser algo vivo. Que a nossa fé precisa se tornar cada vez mais fortes. Para que a sua fé cresça, irmão. Para que a sua fé cresça, irmã. Você deverá já usar a fé que você tem. E usando a fé que você já tem, ela se tornará mais forte do que esta que você tem hoje. Muitas pessoas dizem assim, pastora, minha fé é tão fraca. E eu digo, então usa a fraca mesmo, até que a forte chegue. Como você vai saber se a tua fé é forte ou fraca? Se você não aplicar a fé que você tem na situação que você está vivendo, você nunca conhecerá o poder da tua fé. A força da tua fé, até que você precise usá-la. Hoje eu conversava com a Adriana, mãe do Felipe, que está ali na UTI do regional. Estive lá visitando ele, primo da Fabiola. Um homem grande, nunca havia tido nenhum problema de saúde. Pela medicina, só um milagre. E eu olhava para ele e dizia assim, meu Deus, como mãe, que desafio. Quando eu desci para conversar com a Adriana, ela dizia, pastora, muitas pessoas não entendem como é que eu estou calma. Como é que eu estou assim, não estou desesperada. Mas sabe o que é, pastora? Eu decidi confiar em Deus. Se Deus fizer, está feito. E se Deus tirar, Ele é Deus. Filho único. Ela dizia, eu nem entendo isto, pastora, que está acontecendo comigo. Eu disse, sabe o que é, Adriana? O nome disso é graça. Essa força que você está tendo já não é tua faz tempo.
esta força que você está vendo e as pessoas estão surpreendidas e até você, se chama graça. A graça, ela entra em ação quando você precisa de algo sobrenatural, que no natural você não dá conta. Ela aplicando uma fé pequena, junto com a graça, se torna numa fé gigante. Ainda que a tua fé seja pequenininha, do tamanho do grão de uma mostarda, ela é poderosa para fazer milagres. E através de você, milagre na vida de outros. Se tornem mais fortes, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Considerando que eu não devo olhar para a situação, considerando que existe um mundo espiritual, que ele é real, que minhas raízes precisam estar na palavra de Deus, que Cristo é meu alicerce, Ele que deve me sustentar, considerando que eu devo usar a minha fé, por menor que seja, e usando essa fé pequena, ela se torna uma fé mais forte, eu vou para a guerra. Eu enfrento os adversários, eu enfrento os inimigos, na certeza que eu não vou lutar sozinha, porque aquele que me chamou, me deu poder e autoridade, Ele estará comigo e Ele habilitará a minha mão para a batalha. Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Vai, Josué, marcha, anda, Josué, faz o que precisa ser feito, clama, Josué, impõe suas mãos, ora, Josué, confia na palavra, diga sim para o chamado do Senhor. É isso que Ele está dizendo nesta noite. Diga sim para aquilo que o Senhor tem te dito para fazer. Não temas, não te espantes, porque eu sou contigo. Ele é contigo. Se Ele é comigo, se eu tenho alicerce na palavra, se Ele diz que estaria comigo todos os dias da minha vida, eu confio nele, confio no poder dEle. Por que não? Por que não andar? Por que não lutar? Por que desistir? Por que dar como derrota aquilo que Deus ainda não deu como derrota? Romanos 6:14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando eu caminho debaixo da graça, que é a palavra de Cristo, eu recebo o poder que Deus deu a Ele, e assim eu consigo resistir e vencer o mal. Quem caminha com Jesus não tem garantias de viver sem lutas, mas tem a convicção que jamais estará sozinho, e que o poder e a autoridade que estavam sobre Jesus, estão juntos com Ele. Como um grande exército, irmãos, um exército de soldados, nós precisamos nos submeter à autoridade de um comandante. A posição daquele comandante sempre vai ser mais superior ou superior à dos seus soldados. Quando você se submete à palavra de Deus, quando você obedece à palavra de Deus no mundo espiritual, o poder e a autoridade que foram dados ao Senhor estão sobre a tua vida, então todos os outros poderes se tornam menores do que o poder de Deus que está sobre a tua vida. Mateus 28:18 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O mesmo poder de Cristo está sobre a tua vida. Todo o resto tem menos poder do que você. E eu pergunto para você: existe algo que possa te vencer? Existe algo que possa ser mais poderoso do que o poder e a autoridade que Cristo já te entregaram? Existe alguma batalha invencível para quem está em Cristo Jesus? O poder que ressuscitou a Cristo está sobre a tua vida. A autoridade do Pai está sobre a tua vida. E por que muitas pessoas, pastora, perdem então a batalha? Porque acreditam nas mentiras
do inimigo? Qual é a mentirinha que ele tem contado para você? Qual é a mentirinha que você tem acreditado? Que o Espírito Santo hoje abra os teus olhos espirituais. Talvez você não possa ver, talvez você não sinta, talvez você nem perceba o poder de Deus que você carrega. Quem carrega este poder? Todos? Não. Os que entregaram a sua vida a Jesus e aqueles que creem na palavra e procuram viver segundo a palavra. Este poder é uma exclusividade para os filhos de Deus. E como é que eu me torno filha de Deus? Quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu convido Ele para ser o Senhor da minha vida. Então, ainda que você não veja, não sinta, não perceba, o poder de Deus está sobre a tua vida. E este poder estando sobre você, você poderá agir em nome dEle. Mas você precisa acessar este poder. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa renunciar a todos os outros poderes. Você precisa rejeitar a tudo aquilo que não agrada ao Senhor, como foi ministrado hoje aqui no louvor. A autoridade de Jesus está à sua disposição, para que você viva uma vida livre, em vitória, acima de qualquer circunstância e qualquer influência maligna. No mundo espiritual, meu irmão, se você não tem fé em sua autoridade, você não conseguirá exercê-la. No mundo espiritual, se você não acreditar na autoridade de Cristo que está sobre a tua vida, você não estará habilitado para usar esta autoridade, porque você duvida. E duvidando, você está desconectado com a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 1, 18 em diante. Vamos juntos ler? Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Espere um pouquinho. Paulo estava dizendo assim, olha, que a mente de vocês, que os olhos espirituais de vocês se abram para que vocês vejam as maravilhosas bênçãos que ele prometeu. E mais do que isto, o grande poder dele que age em nós, os que cremos nele. Você crê no Senhor? Você crê que Ele pode fazer algo na tua vida, transformar a tua vida através de uma decisão tua? Através de uma atitude tua de fé? O mar não se abriu enquanto Moisés não tocou com o cajado. A mulher hemorrágica não foi curada enquanto ela não tocou na orla dos vestidos de Jesus. Não houve multiplicação de pães e peixes, enquanto o garotinho não entregou os pães de peixes. Aquele gadareno não foi liberto, enquanto ele não foi ao encontro de Jesus. Precisamos aprender a ter atitudes de fé. Precisamos crer no poder sobrenatural. Diz mais a palavra de Deus, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja. Você quer saber por que é importante fazer parte de uma igreja? Você quer saber por que é importante fazer parte de um corpo de Cristo? Porque a Bíblia diz que toda a autoridade de Cristo, Ele deu à igreja. Eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, eu gosto dos cultos, mas eu não quero fazer parte de uma igreja. Querido, você está ferindo um princípio da palavra de Deus. E o princípio que você se nega a aceitar, ele destrói você. O poder está na igreja.
Não é na parede, igreja, mas é no corpo de Cristo. É quando nós nos reunimos com o propósito de adorar ao Senhor, de invocar ao Senhor, quando estamos reunidos com o mesmo objetivo e a mesma fé. Ele deu este poder para a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Existe um poder na vida da igreja. Existe um poder em fazer parte do corpo de Cristo. Existe um poder, por isso todos os meses participamos da mesa da Santa Ceia, para nos lembrar da morte e da ressurreição e do poder que nos foi outorgado através da morte de Cristo. O poder do diabo está na mentira, mas o poder de Deus está no conhecimento da verdade que liberta. Tire o poder do diabo, se apropriando da palavra de Deus. Qual é a mentirinha que ele tem contado para você? Qual é a mentirinha que ele tem contado a você? Fique de pé. Aleluia.